Fala aí, pessoal, beleza? Bom, estou aqui com mais uma aula de tecnologia mecânica. Na última aula, eu ensinei como calcular o tempo de usinagem para um torneamento cilíndrico externo, para furação e para o sangramento. Muitos dos alunos pediram para eu explicar sobre fresamento. Então, eu estou trazendo uma questão justo sobre isso aqui. Se uma questão, essa aqui é do capítulo 2 do livro de tecnologia mecânica do Ronaldo, né? Professor da PUC-Rio, né? De repente tem alguém assistindo aqui que não seja da PUC. Mas, enfim, essa aqui é a questão 2.11 do capítulo 2, né? E depois de terminar essa questão, eu vou complementar e vou discutir como é que se calcula o tempo de usinagem para o fresamento. Bom, dito isso, vamos lá. Antes de começar a questão, para quem não conhece o processo de fresamento, eu vou mostrar aqui um vídeo mostrando como é o processo, né? Então, deixa eu mostrar aqui na tela. Tá, vou começar com um vídeo do Telecurso 2000, que eu, por sinal, recomendo. É um vídeo muito bom. Quem quiser se aprofundar mais em como funciona o fresamento, ou se por acaso tiver alguma prova em que tenha questões teóricas, recomendo muito ver esse vídeo, que ele vai esclarecer várias dúvidas de vocês. Eu vou focar mais no conteúdo de cálculo, né? Não vou entrar muito na teoria. Bom, aqui ele mostra o movimento de avanço da fresa. Como vocês podem ver, a fresa é diferente do torneamento, né? A fresa está girando, você tem uma ferramenta que é a fresa que vai cortando metal, vai girando bem rápido, e enquanto ela está girando, a mesa, que tá onde a peça está presa, ela vai se mexendo. Então a parada vai girando muito rápido, a mesa vai vindo junto, e com isso você vai fazendo o fresamento. Você vai tirando o material aqui, nesse caso, num sulco, porque a sua fresa está deitada. Então esse é o primeiro exemplo, é quando a fresa está deitada. Aí você vê aqui ó, que ele está tirando o material. E a peça, na verdade, não é como a ferramenta está avançando, a ferramenta está girando, mas ela não está avançando, ela está parada e a mesa é que avança. Essa parte de baixo onde a peça está presa está indo avançando na direção da peça. Bom, agora para ilustrar melhor, 3.20. Aqui, ó, esse é o movimento que você está vendo a fresa fazer. Ela vai andando, vai usinando o material, o cavaco vai saindo por aqui, e aí você vai tirando. E esse aqui é o movimento concordante. E logo depois eles explicam como é que é o movimento discordante, que a fresa vai girando para esse lado. Enfim, vejam esse vídeo, ele vai estar aqui nos links, nos comentários abaixo, nos links abaixo, no comentário do vídeo, para quem quiser assistir com mais calma depois. Bom, esse foi um exemplo da fresa deitada. Existe também o caso em que a fresa está em pé, em que você pode ter 30 segundos, tá? Em que você pode ter aqui nesse vídeo, ó, você vê que a fresa ela vai fresando pelas laterais. Você está com uma fresa, em vez de ser um disco, né, que a gente vê, é uma fresa larga, ela vai girando e dessa vez sim, a peça está... Não minto, desculpa. Depende da fresadora. Mas aqui a ferramenta está parada e a mesa é que está vindo, ela está só girando. E aí você vai comendo as laterais da peça. E nem que aí você vem mais rápido. Nesse caso aqui a ferramenta está girando porque isso aqui é uma máquina CNC. Então é uma máquina computadorizada, que você bota um código e ela vai fazendo a peça do jeito que você quiser. E agora outro tipo também. Eu mostrei só da ferramenta usinando para o lado, que nem a que a gente está vendo aqui na direita. Agora na esquerda você vê que a ferramenta pode vir por cima e ir usinando desse jeito. Então ela vai avançando desse jeito enquanto você vai comendo peça. Então essas são as maneiras mais comuns de você fresar o material. Você pode ir tirando a parte de cima. Bom, dito isso, esses dois vídeos que eu mostrei, eu recomendo, são vídeos muito bons para você visualizar como funciona o fresamento. Por sinal, esse vídeo aqui do fresamento trocoidal, enfim, não sei como pronunciar isso. Mas esse aqui é um vídeo, para quem estiver assistindo e for de mecânica, eu recomendo ver esse vídeo, em que ele se aprofunda muito mais nas equações de fresamento. Só que para a questão que a gente vai trabalhar, que é uma questão simples, não precisa desses detalhes todos. Bom, vamos voltar para a questão. Tá. Seja o desbaste com a profundidade de corte, então vamos lá, vamos marcar primeiro o que é importante aqui na figura. A gente está trabalhando com desbaste, e ele falou que a profundidade de corte é de 4 milímetros. E a peça é de aço, tá? E a resistência da peça é de 85 kgf por milímetro quadrado. O que é kgf? É a unidade americana para pressão. Então você tem 85 kgf por milímetro quadrado, é a mesma coisa que você ter 85 vezes, aí você multiplica o quilograma-força. Então você multiplica pela gravidade, e aí peso vezes a aceleração, dá newtons, dá força. Então se você multiplicar isso aqui, você vai ficar igual a newton
por milímetro quadrado, que é a mesma coisa que megapascal. Então, essa aqui é uma unidade americana, né, do sistema imperial. Se você multiplica por 9,81, você fica com isso daqui em megapascal. Você multiplica por 9,81 kg-força, vira Newton. Como está dividido por milímetro quadrado, megapascal. Então, tudo isso daqui, na verdade, todos esses valores aqui são as pressões específicas de corte, né? Que, se eu não me engano, o Ronaldo, no manual dele, ele chama de KS. Tá bom? Até por sinal, eu queria aproveitar isso, não tem a ver com fresamento, mas quando vocês forem calcular o KS, que tem as formulações ASME, tem a formulação ASW e tem Kingsley, enfim, tem outras, mas principalmente para essas duas, na forma do livro ele bota CA sobre A elevado a N, certo? E aí esse N aqui é 0,2 se você tiver com aço e 0,3 se for ferro fundido. Essa fórmula aqui inteira, e isso daqui, o CA você pega, ou o CW, né? Porque pode ser da SW, esse CA você pega nas tabelas do final do livro, certo? Isso daqui, essa fórmula, ela te dá a resposta em KGF. Você tem que multiplicar isso por 9,81 para achar em megapascal. Se você estiver fazendo uma questão de potência, calcular a pressão de corte, e você não multiplica por 9,81, sua questão vai estar errada e todas as questões que dependem vão dar errado. Então, você vai ter erro propagado e o professor vai pegar a canetada e vai dar zero em tudo. Então, muito cuidado, tá? Multiplica por 9,81 quando estiver trabalhando com isso. Cuidado. Bom, isso não faz parte dessa aula, então vou apagar isso daqui tudo. Bom, voltando para fresamento. Tá, 85, tá utilizando uma fresa de aço rápido, beleza. Importante, 40 milímetros de diâmetro. Então, uma informação importante aqui. A gente já sabe que o D da fresa é igual a 40 milímetros. E a gente sabe também que a fresa tem 6 dentes. Aí os dados recomendados. Aí a gente tem essa tabela aqui, que ela fala de vários materiais a serem cortados. Aí a gente tem aqui aço, tem ferro fundido, esse fofo aqui, se eu não me engano, é ferro fundido. Eu acredito que seja latão, metais leves e cobre. E aí ele dá várias especificações de intervalos, né, de pressão de corte que o metal aguenta. No nosso caso, a gente está com aço. Opa, deixa eu botar a caneta vermelha para ficar mais fácil de ver. A gente está aqui com aço. E a resistência 85, onde é que ele entra? Aço até 60 não é. Então, aço de 60 a 90. Então, a gente está na segunda linha. Beleza? Então, todos os parâmetros de velocidade de corte e de avanço a gente vai pegar daqui. Aí, vamos lá. Qual deve ser a velocidade de corte? Aí, a gente entra aqui. Velocidade de corte. A gente tem desbaste com a profundidade de até 5, até 8 e a gente tem acabamento até 1,5. Qual é a diferença de desbaste para acabamento? O desbaste é a usinagem grosseira. É quando você está usinando sem se preocupar com os acabamentos e tudo mais. Você quer fazer só retirar material. E o acabamento é para deixar a peça bonita. Então, vamos supor que você tem aqui um cilindro. Você tem aqui um cilindro. Aí ele tem um diâmetro de 80. E você quer reduzir para 60. O que você vai fazer? De 80 até 61, você vai reduzir com desbaste. Você vai fazer uma usinagem grosseira em que você não se preocupa com acabamento nenhum. Você quer só tirar material. E aí, do 61 para o 60, aí você vai fazer um ajuste fino. Você vai fazer aquele acabamento devagar para ele ser mais preciso, para a peça ficar mais bonita. Beleza? É como se você quisesse, sei lá, tirar um sofá de um quarto para o outro. Quando você quer mover do quarto para a sala do sofá, você vai rápido. Você vai só empurrando o sofá e dane-se. Aí, quando você bota ele, você quer achar o lugar certinho, aí você vai empurrando devagarinho até botar ele na posição certa. Então, tem o ajuste grosseiro e o ajuste fino. Desbaste, acabamento. No nosso caso, ele fala que a gente quer fazer uma profundidade de até 4. Então, se a gente quer fazer 4 milímetros, tirar 4 milímetros de uma vez só, a gente não pode fazer acabamento, porque o acabamento é até 1,5 milímetro. Acima de 1,5 milímetro já é mais grosseiro, aí é desbaste. Então, a gente está... E ele fala mesmo na questão, né? Ele já diz na questão que é desbaste. Então, a gente fica entre 8 e 5. Como a gente está fazendo 4, e ele fala que até 5 são essas velocidades, a gente vai fazer até essas. Você vê aqui, por exemplo, que... Então, a resposta da primeira questão é aqui. 20 a 24 metros por minuto. Você vê aqui que para 8, ele diminui a velocidade de 14 a 16. O que isso significa? Se a gente quisesse fazer 14 a 16, a gente podia. A gente pode reduzir a velocidade, não tem problema nenhum. Só que é aquilo, quanto mais você reduz a velocidade, mais precisa a sua usinagem, só que você perde dinheiro, né? Porque tempo é dinheiro. Quanto mais você leva para fazer uma peça,
mais dinheiro você gasta. Então, você está naquela curva ótima, né? Você quer gastar o menor tempo possível, mas você quer gastar tempo suficiente para não quebrar a peça, nem para quebrar a ferramenta. Essa é a ideia que vocês têm que ter quando vocês estão fazendo as questões. Bom, primeira questão, velocidade de corte. V vai ser igual a 20 até 24 a, não confundir com o sinal de menos, metros por minuto. Eu não vou escolher ainda uma das duas velocidades, vocês vão ver, ao longo da questão eu vou escolher uma. Às vezes ele fala na questão, use a velocidade média. Aí você vai pegar aqui e tirar a média e vai dar 22. Ou ele fala, use a velocidade mínima. Enfim, depende da questão. Nesse caso, a gente vai ter que chegar um momento que a gente vai ter que escolher uma das duas velocidades. Bom, agora 2. Qual a rotação a ser dada à fresa? Beleza. Então, isso daqui é a velocidade de corte. Só que a velocidade linear de corte, certo? Agora a gente vai ter que calcular a velocidade de rotação. Então, a gente tem aquela fórmula que eu trabalhei na questão de torneamento também, que é V é igual a π dN. Para quem não lembra como é que deduz essa fórmula, volta lá no outro vídeo. Eu vou deixar linkado aqui. Você volta no outro vídeo e vê, tá bom? Só que a gente tem um problema aqui. Essa aqui é a fórmula ideal. Só que a gente tem que converter as unidades para ficar tudo igual. Por quê? Porque a unidade da velocidade é metro por minuto, certo? Que ele deu lá na primeira questão. E o nosso diâmetro é 40. O diâmetro é 40, tá? Mas o diâmetro está em milímetros. Se o diâmetro está em milímetros, significa que eu tenho que pegar essa fórmula aqui e dividir ela por 1000, para passar isso aqui para metro. Vocês vão ver, às vezes, em certos manuais, ou até em decorebas que o pessoal faz, né, aqueles resumos para prova, que às vezes eles dividem por 60 também. Por que eles fazem isso? Porque o N está em RPM, rotação por minuto. Se você quiser sua velocidade em metro por segundo, você tem que dividir por 60 para transformar minuto em segundo. Nesse caso, a gente não precisa, então eu não vou dividir por 60 também não. Beleza? Essa é a ideia. Então tá. Continuando a conta. Então a gente tem V é igual a π dN sobre 1000. Então a gente tem que N, escrevi N. N é igual a 1000 vezes V sobre πd. Aí a gente sabe que o D é 40 e a gente sabe que o V pode ser tanto 20 quanto 24. Aí eu não vou fazer a conta agora, vamos seguir. Se vocês quiserem, vocês podem fazer. Então, meu N vai ser igual a ou 159 RPM, mas ficou feio pra caramba, RPM ou 190 RPM. Então, essas são as duas respostas que a gente tem por enquanto. 3. Considerando que a fresadora tem disponíveis as rotações de 120 e 240 RPM, qual a rotação a utilizar e qual a velocidade resultante? Bom, beleza. Primeira coisa, a gente tem aqui as rotações, ou seja, a gente tem os N's da fresadora. Isso aqui é N. Vamos descobrir quais são as velocidades de corte para poder fazer a comparação com as que a gente tem aqui em cima. Então tá. Então a gente tem que N é igual a 120 RPM. Vou botar um N, sei lá, NR aqui, que é o real, né? Porque isso daqui é o ideal que a gente viu da tabela. É o que a gente quer fazer, é o melhor que a gente pode fazer. Só que nem sempre o melhor que a gente pode fazer é o que a máquina pode fazer. Então agora a gente vai trabalhar com a realidade. Na realidade, a gente só tem disponível 120 RPM ou 240 RPM. Então você usa a fórmula V é igual a πdN sobre 1000, que nem a gente fez na outra questão. E aí a gente descobre que o V, pode ser igual a 15 metros por minuto ou 30 metros por minuto. E aí a gente entra na questão, qual que a gente vai escolher? Bom, a gente tem no nosso intervalo, a gente tem 15 e 30, e o nosso intervalo é de 20 a 24. Ou seja, nem o 15 está dentro, nem o 30 está dentro.
Então, o que a gente faz? Na dúvida, a gente arredonda para baixo. A gente escolhe um que é mais seguro. Então, a gente vai escolher o 15. Por quê? Porque escolhendo o 30, a gente está fazendo além do que eles recomendam. Então, a chance da gente quebrar a ferramenta é maior. Agora, falando em termos técnicos, o professor mesmo no gabarito dessa questão que ele passa, ele fala que a velocidade de 15 metros por minuto, ela vai oferecer um maior tempo. Obviamente, a gente vai gastar mais tempo fazendo a usinagem, que é mais lento. Só que a gente vai preservar a ferramenta, porque como ela está girando mais devagar, você tem uma chance menor de quebrar o dente e você vai oferecer menores esforços e menor potência necessária. Que é aquilo, quanto mais você gira, mais material você está tirando, maior potência você pega no motor da fresadora, no caso, e você oferece mais esforço, né? Tudo é uma consequência da outra, né? E aí ele bota um extra aqui que eu acho interessante também botar, que ele fala que como fresa de aço rápido, elas são difíceis de afiar o dente, você opta por preservar ela, que é 15. Que você opta por preservar ela, por isso você escolhe a velocidade menor, que é 15. Então tem esse extra também. Quando você está com uma ferramenta de aço rápido, e os dentes dela, os dentes da fresa vão ficando desgastados, para você afiar, você tem problema. E de fato é difícil. Eu nunca nem tentei afiar dente de fresa na oficina, porque realmente é complicado. Bom, então, agora sim a gente chegou na conclusão. A velocidade de fato que a gente vai usar é 15. Tá, então vamos para a questão 4 agora. 4. Qual o avanço por dente recomendado? Aí a gente só olha para a tabela e vê. Avanço por dente recomendado. A gente tem um avanço. A gente sabe que a gente está no desbaixo. E assim a gente sabe que a gente está fusando até 5. Então, na segunda linha, 0,24. Então, a resposta aqui já é direto. O avanço D, porque avanço por dente, vai ser igual a 0,24 milímetros por dente. Beleza? Então, essa aqui é a resposta da 4. Agora, vamos para 5. Qual o avanço por volta da fresadora? Então, vamos lá. Pensa aqui comigo. Opa, deslizou. Tá. Pensa aqui comigo. A gente tem uma fresadora, certo? A gente tem uma fresa. E ela está girando rápido. Para cada dente ela tem um avanço de 0,24. Quantos dentes ela tem? Ele fala aqui, tem 6 dentes. Então, qual é o avanço por volta? A cada uma volta que ela dá, passam 6 dentes na peça. Ou seja, o avanço total é o avanço da rotação inteira. Então, o avanço total... Então, vamos lá para 6. É 6 ou 5? Deixa eu ver aqui. É 5, tá. Então, o avanço por volta. O avanço, que é o avanço por volta, vai ser igual ao avanço por dente vezes o número de dentes. Ou seja, 0,24 vezes 6, que dá igual a 1,44. Aí, qual é a unidade? Bom, a gente acabou de multiplicar. A gente acabou de multiplicar aqui. Milímetros por dente vezes. Isso aqui são números de dentes, certo? Então, são número de dentes por uma rotação. Cortou dente com dente aqui, sobrou 1,44 milímetros por rotação. Ou seja, a mesma unidade que a gente vê na questão anterior que eu trabalhei, né? Que é no torneamento, no sangramento e na furação. Milímetro por rotação. E agora vamos para a última questão. Qual o avanço da mesa? Bom, aí a gente entra no último detalhe, que é o avanço da mesa, então ele quer saber a velocidade de avanço. Qual a velocidade de avanço da mesa? Velocidade de avanço é igual a avanço vezes o número de rotações. Então, vamos lá. Isso vai ser igual a 1,44 milímetros por rotação. Não repara minha letra feia aqui. Vezes qual a velocidade que a gente escolheu. A gente sabe que a velocidade que a gente escolheu, 15 metros por segundo, certo? Se é 15 metros por segundo, ela vem do 120 RPM. Então, a rotação que a gente escolheu é 120 RPM. Então, vezes 120, porque RPM é rotação por minuto. Então, a gente descobre que a velocidade de avanço, corta aqui rotação por rotação, fica 173. Enfim, confira essa conta aqui. Eu achei esse número meio estranho, mas vocês conferem aí. 173
milímetros por minuto. E com isso a gente termina essa questão. Bom, agora vamos conversar sobre discutir o tempo de usinagem para um fresamento. Bom, isso daqui é uma foto que eu tirei da página Isso aqui é uma foto que eu tirei da página 62C, do manual lá do Ronaldo. E ela ensina como é que você calcula o tempo de corte, que é a mesma coisa que tempo de usinagem, para o fresamento cilíndrico tangencial. Ou seja, quando a sua fresa ela está indo, quando a sua fresa está deitada, né? Está pegando material assim, deitada. E aí ele mostra aqui no desenho como é que está sendo o procedimento. A fresa está vindo daqui para cá e vai comendo material aqui. Bom, como a gente pode ver aqui, deixa eu dar só um zoomzinho aqui. Perfeito. O tempo de usinagem, o cálculo continua sendo o mesmo que a gente aprendeu para fresamento, para atorneamento, sangramento e furação, que é tempo de usinagem, tempo de usinagem é igual a LA sobre a velocidade de avanço, que é a mesma coisa. O que é o LA? O L efetivo. L mais delta L sobre, e a velocidade de avanço é o quê? Avanço vezes a rotação. Então, L mais delta L vezes A dividido por A vezes N. Fórmula idêntica. Agora, vamos lá. Como é que a gente calcula? O L a gente vê pela figura, os avanços o avanço e a rotação a gente calcula do jeito que eu mostrei na última questão. Que a gente vai resolvendo pelas tabelas do fresamento. Agora, como é que a gente calcula o delta L? Bom, eu não sei porquê, mas ele resolveu chamar aqui de N. Só que isso aqui não é N, isso aqui é o próprio delta L. Faz diferença. Ele deu aqui a fórmula de como é que você calcula o M. Eu não acho uma boa decorar essa fórmula, porque se ele mudar os parâmetros do fresamento, em vez de ser uma fresa deitada, pode ser uma fresa em pé, a fresa pode ser maior que a peça, pode ser menor, isso aqui talvez mude. Então eu prefiro explicar o raciocínio por trás disso. Então vamos descobrir por que a fórmula dá desse jeito, por que a fórmula é raiz de E vezes D menos E. Vamos observar aqui a questão. Tá. Eu estou com a minha fresa aqui, certo? Estou andando com a fresa aqui na peça, andando por essa linha. Eu vou seguindo ela, pá. Aí no que eu encosto aqui, eu comecei a fresar, certo? Então aqui começa meu L. Quando eu terminar o L, é quando essa ferramenta ela chegou até o outro lado. Ou seja, ela chegou aqui. Aqui parou o L. Tá? Estou tentando chegar, mas não estou conseguindo. Enfim, nesse ponto aqui, parou o L. Só que se vocês derem um zoom aqui, vocês veem que ainda está faltando material. Deu um bug aqui, desculpa. Se vocês prestarem atenção aqui, vocês veem que aqui ainda está faltando esse materialzinho aqui. E é por isso que a gente faz o delta L. Então eu vou pegar essa minha ferramenta e vou andar ela um pouquinho mais para o lado. E aí sim, aqui parou o delta L. Então é essa pequena diferença que ele está fazendo nesse triângulo aqui. É essa pequena diferença, que é quando você finalmente termina de usinar. É quando a sua ferramenta parou de encostar, entendeu? Não sei se eu expliquei muito bem. Porque eu parei com um círculo aqui, né? Então, círculo de novo. Eu parei com um círculo aqui e você parou de usinar, certo? Só que a sua ferramenta só vai parar de usinar quando a sua fresa parar de encostar aqui. Então, quando a sua fresa passa. Enfim, você pega essas medidas. Esse M aqui, certo? Esse delta L. Então, usando trigonometria, a gente tem que aqui... Deixa eu botar um menor aqui. Fazendo trigonometria, a gente pega aqui e a gente sabe que isso aqui é delta L, certo? A gente sabe também que essa fresa tem o tamanho D, certo? Então, o raio dela é D sobre 2. Então, a gente sabe que essa medida aqui é D sobre 2. E a gente sabe também que essa medida aqui é D sobre 2, certo? Então, se eu quiser pegar esse triângulo aqui, ele fica da seguinte maneira. Vou aumentar ele aqui. Tá. A gente sabe que esse raio aqui é D sobre 2. A gente sabe que essa medida aqui é o delta L que eu quero achar. E essa medida aqui vai ser o quê? Vai ser D sobre 2 menos o Ezinho aqui. Menos esse Ezinho. Então, aqui vai ser D sobre 2 menos Ezinho. E aí, a gente faz Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, ou seja, D sobre 2 ao quadrado
é igual a ΔL ao quadrado mais D sobre 2 menos E, isso tudo ao quadrado. A gente fica com D à quarta sobre 4 igual a ΔL ao quadrado mais D à quarta sobre 4 menos 2 vezes A vezes B, né? Então, menos 2 vezes D sobre 2 vezes E mais E ao quadrado. Corto isso com isso. Tá, fiz besteira aqui. Isso aqui não é a quarta, não. Isso aqui é o quadrado. Isso. Cortei esse com esse. Ficou ΔL ao quadrado mais... Desculpa. E eu cortei esse 2 com esse 2. Então, ΔL ao quadrado menos DE mais E ao quadrado igual a zero. ΔL ao quadrado igual a DE menos E ao quadrado. Que é a mesma coisa, se eu botar o E em evidência, fica E vezes D menos E. E aí eu tiro a raiz disso, vai ser igual a, seria mais ou menos, mas a gente está lidando com medida, então a gente sabe que não existe medida negativa, então fica só o mais aqui, raiz de E, D menos E. Então vocês perceberam qual é a lógica de trigonometria que eu faço para medir essa distância. E aí a fórmula deu igualzinho aqui. Ó. ΔL igual a E vezes D menos E. Beleza? Agora trazer um exemplo. Vamos supor que eu estava com a fresa deitada aqui. Deixa eu pegar aqui o exemplo que eu fiz. Show. Tá, vamos lá. Vamos supor um diferente agora. Eu estou com a peça aqui. Beleza. E aí vamos supor que essa peça tem um tamanho aqui T. E aí minha fresa, nesse caso, ela é maior do que a ferramenta. Vou fazer um pouquinho melhor isso. Perfeito. E aí, obviamente, eu tenho esse diâmetro aqui, D. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar essa fresa aqui. Aqui já começa a usinar, certo? E aí eu vou começar a usinar, continua. Só que ela só vai parar quando eu encostar aqui. Aí termina o meu L. Só que ainda sobra esse materialzinho aqui, ó. Ainda sobra esse material desse lado e desse lado. Então eu tenho que continuar mais um pouco. E aí eu vou continuar até encostar aqui. Aí quando encosta aqui, sim, eu terminei minha usinagem. Então, a minha medida do ΔL seria isso daqui, ó. Esse seria meu ΔL. E aí, como é que eu calculo esse ΔL? Bom, a gente sabe que as duas ferramentas estão centralizadas. Botei quando o programa faz isso. Pronto. A gente sabe que essas medidas aqui estão centralizadas. Então, a gente tem aqui, tirando o raio, a gente tem que isso daqui é D sobre 2 e isso daqui também é D sobre 2. Isso aqui é D sobre 2. E aí você só pega essa diferença, você pega por esse triângulo aqui. Então, você tem aqui, ó, fazendo esse triângulo aqui. A gente tem que a hipotenusa é D sobre 2. A gente tem que essa distância aqui vai ser o quê? Vai ser metade de T. Então, essa distância é T sobre 2. E essa distância aqui vai ser o quê? Vai ser o próprio D sobre 2, certo? Menos ΔT. Então, a gente fica com D sobre 2 menos ΔT. Se você tiver o tamanho da peça, vamos supor que a peça é 10. Você bota o 10 aqui no lugar do T. E você tem o diâmetro da fresa e você bota no lugar do D. E aí você faz Pitágoras de novo. Isso aqui não é T, não. Isso aqui é L. E aí você consegue achar o ΔL. Então, esse é o raciocínio. Se você tiver uma peça que a sua fresa é menor do que a peça, ou a peça é circular, enfim, use essa lógica de trigonometria para resolver isso. E aí, com essa lógica de trigonometria, você vai conseguir resolver qualquer questão desse sentido, para poder achar o ΔL. Beleza? Bom, é isso.
Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Valeu!